Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. A primeira leitura de hoje, do primeiro livro dos Macabeus, nos traz a história de Matatia. Matatia e os seus filhos que vão liderar aquela que se chamará a rebelião dos Macabeus, que dá nome ao próprio livro. Estamos no tempo pouco antes de Jesus, cerca de 2 séculos, a invasão dos povos helênicos que vão buscar condicionar Israel a adorar os ídolos. Então, nós temos aqui uma população que está ainda em Jerusalém, próxima a Jerusalém também, e chega então o emissário do rei e vai dizer ao sacerdote Matatia: sê o primeiro a aproximar-te e executa a ordem do rei, como fizeram todas as nações, os homens de Judá e os que ficaram em Jerusalém. Tu e teus filhos sereis contados entre os amigos do rei. Promete para ele que, se ele adorar, eles vão receber prata e ouro e numerosos presentes. Então Matatia vai dizer assim: ainda que todas as nações incorporadas no império do rei passem a obedecer-lhe, abandonando a religião de seus antepassados e submetendo-se aos decretos reais, eu, meus filhos e meus irmãos, continuaremos seguindo a aliança de nossos pais. Deus nos guarde de abandonar sua lei e seus mandamentos. Não atenderemos às ordens do rei e não nos desviaremos da nossa religião, nem para a direita, nem para a esquerda. Veja a profundidade dessa profissão de fé, de alguém que está diante do emissário do rei, que pressiona para que se abandone o Deus de Israel, e ele diz assim: ainda que todas as nações o façam, eu, meus filhos e meus irmãos, não abandonaremos a religião do Deus de Israel, nem para a direita, nem para a esquerda. É uma fé provada, uma fé que está na iminência de um martírio, que não somente isso, o rei, sabendo que Matatia é um líder e assim ele é tratado pelo delegado, vai prometer benesses para ele, ouro e prata, presentes, ser um amigo do rei, ou seja, frequentar a corte do rei, ser aquele que é próximo do rei. E ele então reafirma a sua fé. Diante do testemunho dos mártires como este, nós podemos, assim mesmo que Matatia nesse momento não é um mártir, mas nós podemos verificar como vai a nossa fé. Muitas vezes, por pouca coisa, nós abandonamos o nosso Deus, abandonamos a nossa igreja, abandonamos os princípios, até mesmo para ser agradável ao mundo. E nós então vemos essa resposta com firmeza. Mas ele concluiu essas palavras e ali tinha um judeu que então queria chamar a atenção do delegado, ser aquele primeiro no lugar de Matatia a ir oferecer um sacrifício idolátrico, e que então se aproxima do altar, e Matatia então inflamou-se de zelo e ficou profundamente indignado. Tomado de justa cólera, ele matou esse judeu e matou também o emissário do rei. Depois Matatia sai pela cidade gritando: quem tiver amor pela lei e quiser conservar a aliança, venha e siga-me. E eles vão para a montanha, aonde vão estar ali e vão fazer a resistência à invasão helênica a partir da palavra de Deus, a partir da força que Deus vai conceder ao seu povo. O povo de Israel, ele se orgulha diante dos povos vizinhos que tinham outros dons. Alguns vizinhos tinham profunda capacidade de dizer provérbios, outros tinham capacidade de dizer parábolas. Então, eles se orgulham pela capacidade que eles têm de ter, pelo dom que é a palavra de Deus. Então, é esta palavra de Deus que vai iluminar o sacerdote Matatia e que vai também ser o elemento convincente para que este resto de Israel,
para que esse pequeno resto fiel vá para a montanha e ofereça uma resistência, porque fundamentalmente o problema para eles não é a invasão dos helênicos, mas sobretudo a obrigação que o rei queria impor de que eles abandonassem a fé no Deus verdadeiro, o Deus de Israel, o Deus que fez a aliança com o seu povo. No breve texto do Evangelho de hoje, nós temos Jesus que está chegando a Jerusalém e Jesus ali demonstra profundamente a sua humanidade. Chegando ali, quando ele avista a cidade, ele começou a chorar. É um dos poucos momentos do Evangelho que se fala de Jesus chorando, mas não porque Jesus não tenha chorado em outros momentos, mas que isso nos prova a humanidade de Jesus. É uma humanidade sofrida que se aproxima dessa situação e sofre porque está vendo que a cidade para a qual ele foi enviado primeiramente, o povo de Israel, o primeiro destinatário da salvação do Messias, e que tem ali a sua sede, a cidade da paz. Essa cidade, o nome de Jerusalém quer dizer isso. Então, essa cidade rejeitou o Salvador que foi enviado por Deus. Jesus chora e ele vai dizer assim: se tu também compreendesses hoje o que te pode trazer a paz. A cidade da paz rejeitando o príncipe da paz. A cidade da paz que preferiu apoiar-se em outras coisas e não no Messias enviado. Mas assim ainda diz Jesus: agora, porém, isso está escondido aos teus olhos. Dias virão em que os inimigos farão trincheiras contra ti e te cercarão de todos os lados. Eles esmagarão a ti e a teus filhos e não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque tu não reconhecestes o tempo em que fostes visitada. A visita de Deus no Antigo Testamento é o momento que Deus manifesta-se ao seu povo, mas a visita por excelência prometida pelos profetas é aquela da chegada do Messias prometido. E Jesus é o Messias prometido que chega para visitar o seu povo, não é reconhecido. Então, essa comoção de Jesus, esse sofrimento que mostra de um lado o seu sofrimento humano, que é ter gastado energia por um projeto não realizado, mas sobretudo o sofrimento porque aquelas pessoas não vão se salvar porque não aceitaram o seu Salvador. Então esse é o sofrimento de Jesus, do nosso Deus. É aí que está o sofrimento de Deus. Mas no Evangelho de Lucas, este momento de Jesus é identificado com aquilo que vai acontecer do ano 70, a destruição do templo. E que os primeiros cristãos, eles atribuíam essa destruição como um castigo de Deus, porque o povo de Israel não aceitou o seu Salvador. Então, por isso, essa incidência nesse texto, que é escrito mais ou menos nessa época da destruição do templo. Então, a igreja é chamada de a Nova Jerusalém. Nós somos a nova cidade da paz, a nova cidade onde Deus mora. Que nós podemos dizer como salmista, que alegria quando me disseram: vamos à casa do Senhor, a Jerusalém, a nossa cidade de paz. Nós também somos visitados constantemente pelo nosso Deus. Somos visitados por aquilo que nosso Senhor Jesus Cristo nos deixou como sinal da sua união para conosco. Pensamos na palavra de Deus, sobretudo no Novo Testamento. Pensamos na via de santidade sacramental da igreja, na liturgia, no amor fraterno, do viver em comunidade. Tudo isso são instrumentos de Deus para a nossa salvação. E nós podemos nos perguntar, como é que nós hoje, cada um de nós, igreja, porque quando nós falamos assim, como é que nós, igreja, recebemos, muitos de nós começam a pensar-se fora da igreja e dizer assim: a igreja é assim, assim, assim. Então, nós somos igreja. Quando você fala da igreja, você está falando de si mesmo e ninguém trata mal o seu corpo. Então, você está falando de si mesmo. Então, como é que nós, comunidade, como é que a tua família acolhe esse Salvador, que para nós vem de um modo muito mais incisivo e manifesto do que para a Velha Jerusalém, vem de um modo muito mais pleno, porque é a plenitude da revelação que já aconteceu em Jesus Cristo, e é essa salvação que se nos é dada, que se aproxima de nós.
O que fazemos? Não é que também diante de nós o Senhor poderia chorar e dizer: você não acolheu o Salvador que te visitou, a paz que chegou até você? O que nós fazemos no nosso caminho de fé? Hoje, nós somos essa nova Jerusalém, que celebramos também hoje a dedicação de basílicas romanas, de São Pedro e São Paulo, e queremos agradecer pelo dom que é a igreja, que são os apóstolos na nossa vida. Tenham todos um bom dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.